Né, amor? Exatamente. Saudade de vocês. Quanto tempo? A gente ficou uma semaninha, né? E alguns dias, uma semaninha, sem live. Exatamente. E agora a gente está voltando com tudo. Cenário novo aqui. Exatamente. No consultório, nosso consultório. Cenário novo lá em casa também, né, amor? Exatamente. E a gente está muito feliz. Não deixa ele falar. A gente deu uma sumidinha pra gente recarregar as baterias, gravar o curso para entregar aos alunos que confiou no nosso trabalho. E o curso está lindo, o curso está maravilhoso, o curso está um espetáculo. A gente fez assim com todo o nosso ser, com todo o nosso carinho, nosso amor, e tá um espetáculo o curso, tá? Só te digo isso. Show de bola. Enfim, né? Sem comentários, né? Eu acho que a gente, à medida que os alunos vão dando um feedback, vão tirando suas dúvidas, a gente vai se inteirando ainda mais e o prazer, né, de poder passar todo esse conhecimento, toda essa prática e ver as pessoas melhorando os seus relacionamentos não tem preço, né? Porque relacionamento próspero é para todo mundo, mas porque nem todos alcançam, porque nem todos sabem como construí-lo, nem todos sabem o caminho, nem todos experienciaram um relacionamento próspero e muitas pessoas não acreditam mais no relacionamento próspero, no relacionamento leve. E nós estamos aqui para dizer para você que é possível sim. Mesmo que você não tenha entrado nessa turma, continue acompanhando nossas lives, continue acompanhando nossos conteúdos, chame pessoas, porque relacionamento próspero é para todo mundo. A gente repete isso várias vezes. E a pandemia ainda está aí, a pandemia ainda está gerando muitos atritos nas relações, porque as pessoas estão mais próximas. E se as pessoas estão mais próximas, as possibilidades de conflito são maiores. E se elas não souberem gerenciar esses conflitos, a relação fica desgastante e cada vez mais pesada. E é possível gerenciar uma relação em meio aos conflitos, mas primeiro é preciso aprender a gerenciar os próprios conflitos internos. E o Conhece-te a Ti Mesmo é o primeiro módulo do nosso curso, para a pessoa começar a construir o solo e depois, com os pilares, 4 pilares do relacionamento próspero, construir de fato a casa do relacionamento próspero. Então hoje a gente vem trazer um tema aqui para vocês que foi pedido por uma das nossas alunas. Qual é o tema, amor? Tá fixado ali, né? Tá fixado, mas eu vou falar, né? O seu marido é seu parceiro ou seu chefe, seu general? Como é que é? Você já teve uma situação assim, que você tá com uma pessoa que parece mais seu chefe do que seu companheiro, seu parceiro? Ou sua parceira, né? Você já teve pessoa assim? Eu acho que eu já fui uma pessoa assim, né? Não sei. Eu acho que eu já fui uma pessoa assim, né? Porque sem perceber eu começo a mandar, a fazer as coisas, né? Mas eu tenho melhorado muito isso. Isso é verdade. Né, amor? Isso, exatamente. Tenho melhorado muito, bastante. A gente tem aplicado o que a gente prega, né? O que a gente fala. Exatamente. Então, você aí já participou, já vivenciou alguma relação que o seu parceiro ou sua parceira parecia mais o seu chefe do que o seu parceiro? E uma das coisas claras que dá para identificar isso é a relação de casal, ela é horizontal. Ou seja, homem e mulher, mesmo que seja 2 homens ou duas mulheres, ela precisa ser horizontal para ser uma relação leve e uma relação próspera. A relação entre chefe e empregado é uma relação vertical. O chefe está aqui em cima e o empregado está aqui, ele é subordinado. Então, hierarquicamente, ele está abaixo do chefe. Mas tem muitas relações de casais, que um está aqui, um é o chefe e o outro é o empregado. Seja o homem, que seja o chefe, seja a mulher, independente se é homem ou se é mulher, que se coloca nessa posição superior, vertical, mesmo que não seja intencional, porque na maioria das vezes acaba não sendo intencional, talvez essa pessoa aprendeu a se relacionar assim de alguma forma, e ela está reproduzindo isso.
na relação dela de agora. Então, o primeiro ponto para você avaliar se a sua relação, o seu marido ou a sua mulher está sendo o seu chefe, é você perceber o seu sentimento em relação a essa pessoa, a essa relação. Se você começa a se sentir muito inferior, se você percebe que ele se coloca também numa posição superior e que essa relação está vertical, ou seja, o outro está acima de você, já é um sinal de que essa relação é uma relação chefe-empregado e não parceiro e parceira. Porque os parceiros, eles não são... cada par não é nem inferior e nem superior. Eles são equânimes. Eles não são iguais, porque ninguém é igual. Eles são o quê, amor? Equânimes. Caramba, que lindo. Palavra bonita, né? Eu nunca ouvi dizer. Aprendi ontem, eu estava lendo umas coisas, achei interessante. É porque, olha só, equânime porque precisa de um equilíbrio. Como os pares, as pessoas, elas não são iguais, então essa questão de homem e mulheres serem iguais é uma coisa assim meio quase impossível e clichê, é muito repetido. Igualdade. Mas como que diferentes vão ser iguais? Olha só, como que esse dedo aqui vai ser igual a esse dedo aqui? As funções são diferentes e o tamanho é diferente, a espessura é diferente. Como? Não tem como eu torná-los iguais. Agora eles podem ser equânimes. Ou seja, o grau de importância pode ser o mesmo para funções diferentes. Sim. Na relação, ela tem um papel, eu tenho outro, se eu entendo meu papel, ela entende dela. E eu não estou falando de nada rígido aqui. Eu estou falando de entender que eu tenho uma tendência A e ela tem uma tendência A. Ou D. Mas uma tendência A. Uma tendência A. Se eu quero ser ela e ela quer ser eu, vai dar problema. E em momento nenhum, homem é melhor do que mulher e mulher é melhor do que homem. Isso é uma coisa que só gera conflito. Não precisa dessa perspectiva. Homens e mulheres deveriam cooperar-se para crescer. E não destruir-se um ao outro dizendo que eu sou melhor, ela é pior, ela é isso, ela é aquilo, ele é aquilo. Porque não faz sentido. Uma relação ela acontece o que é a dois. Se os dois não entendem que não existe pior e nem melhor, que eles são equânimes, eles são no grau de importância, eles são equânimes, que eles têm papéis diferentes, esses papéis são complementares, assim como ela tem uma intuição muito acurada, eu tenho uma objetividade também. Então a gente se une, ao invés de eu falar que a minha objetividade é a verdade e que a intuição dela não tem serviço nenhum, ao invés disso eu falo, amor, me ajuda aqui, às vezes eu estou tão objetivo que eu preciso um pouco mais de intuição. Então ela passa para mim um pouco de intuição, eu passo um pouco de objetividade e aí a gente avança, a gente cresce sem querer destruir um ou outro, porque não é esse o objetivo da relação. É verdade. E tá vendo aí, assim, por que tem muito casamentos, relacionamentos, nem vou falar casamento não, namoro mesmo, destrutivo, né? Destruídos e que não dão certo, porque todos querem ser iguais, quer ser de igual para igual. Então, existe isso. Então, assim, é questão, você não é diferente, não estou querendo dizer assim que o homem é melhor ou a mulher é melhor, né? Ou é pior, não é isso. A questão assim que cada um tem seu dever, cada um tem seu papel. Você é a mulher, você é uma mulher, eu sou uma mulher, ele é o homem, ele tem as funções dele, eu tenho as minhas funções. Então é nessa coisinha aí simples que as pessoas se perdem, né? Às vezes a gente exige uma coisa e a gente mesmo não cumpre, a gente quer sempre estar de igual para igual, debatendo, né? Como é que eu falo muito, né? É uma palavra que eu falo muito assim, debatendo, conflitando com a outra pessoa, mas tinha uma outra palavra que a gente fala muito, né? E é isso, gente. É só a gente pensar em uma coisa, presta atenção nessa imagem. O relacionamento um relacionamento próspero é um objetivo a ser alcançado. Entretanto, a jornada precisa também ser leve, a jornada também precisa de valer a pena. Não é só focar no objetivo. O objetivo está lá, relacionamento próspero. Mas vamos focar para que a jornada seja mais emocionante, mais entusiasmante, mais estimulante. E para isso eu preciso de me conhecer e preciso também que o meu parceiro, a minha parceira,
de fato também esteja nesse caminho. E entender que o caminho está lá, mas só que os obstáculos, tanto para o homem quanto para a mulher, são diferentes. Se o homem pensa que os obstáculos que ele tem são maiores e a mulher pensa que os obstáculos dela são maiores, também gera um conflito, porque o meu obstáculo é maior, então você tem que olhar mais para mim, você tem que ver a minha... Isso é uma relação infantil. Eu só olho para mim. A criança, até uns 6 anos em média, assim, ela está muito voltada muito para as suas questões mesmo. Depois, quando ela começa a ter um contato maior com os outros, ela começa a perceber que existe um outro, que também precisa de afeto, precisa de cuidado, precisa de ter também a sua visão compreendida, aceita. Mas muitas relações tendem a ser o quê? Uma relação infantil. Porque quando eu não tenho o que eu quero, eu viro a cara, ou se não faço alguma pirraça, alguma chantagem. Olha, mas só que isso muitas vezes não é uma maldade, isso é uma coisa que veio lá do processo de formação da infância, que a pessoa entendeu. Se ela fizer pirraça, ela vai conseguir o que ela quer. Por isso que é muito importante para quem tem filho entender que toda pirraça, toda carinha feia, tem uma função, todo comportamento tem uma função. Se um pai leva uma criança no supermercado, aí tem aquelas coisas super caras que geralmente é colocado propositalmente nas prateleiras de baixo, exatamente para as crianças olharem e pedir o papai para comprar, a mamãe para comprar. E o pai não pode comprar naquele momento, aí a criança senta lá no chão, faz pirraça, grita, e o pai ou a mãe vai lá e compra. E todas as vezes que a criança faz essa pirraça e o pai cede ou a mãe cede, a criança vai entender: se eu faço pirraça, eu ganho o que eu quero. Aí imagine um adulto, 20 anos depois, um adulto numa relação, ele pode reproduzir essa questão infantil lá. Se eu faço pirraça, se eu virar cara, se eu faço chantagem, eu consigo o que eu quero, então é isso que eu vou fazer. Você entende? É isso que eu estou falando, que há muitos adultos que têm relações infantis. Mas isso não é de maneira consciente que acontece. É algo que foi formatado lá na primeira infância, que é preciso de tomar consciência disso e tratar. E entender que todos nós, homens e mulheres, temos desafios na relação e temos obstáculos. Mas os obstáculos são diferentes. Então precisa de uma empatia, de entender. Ela tem desafios, tem obstáculos diferentes dos meus. E eu preciso de entendê-la e ajudar ela nesse caminho, e eu também. E não achar que o meu desafio, o meu obstáculo é maior. Porque a gente não se ajuda, a gente se atrapalha. Sim. Então, eu fiz uma colocação, mas me fugiu a palavra, sempre acontece isso, né? E toda vez que eu tô falando live, a gente fica com friozinho. Eu fico com friozinho na barriga, ele sai super bem, mas eu fico com frio na barriga e acabo esquecendo que eu tenho para falar. Então, eu queria dizer que não adianta ficar debatendo com a pessoa, entendeu? Não adianta. Cada um tem seu papel. Então, assim, você vê muitos casamentos perdidos porque um quer debater com o outro, né? Uma disputa. Então, assim, não tem como, gente. Não tem como mesmo. E muito disso, gente, no nosso curso, Decolando Relacionamento, a gente fala dos traumas infantis e da criança interior ferida. Muitos casais não têm um relacionamento próspero porque eles estão fixados na criança ferida ou em traumas infantis, que rodam, é um programa que roda na psique deles, que eles vão reproduzindo esses traumas, essas dificuldades da infância no relacionamento atual, e isso dificulta a comunicação. Tem casais que convivem 10, 15, 20 anos que não conseguem se comunicar, sem brigar, sem discutir. Por quê? Eles vão ativando esses traumas um do outro, e nem aquele que tem o trauma, porque todos nós temos traumas, nenhuma criação é perfeita. Mas a diferença é que as pessoas que têm consciência dos seus traumas e tratam-os, eles lidam melhor com eles mesmos primeiro e depois com o outro. Porque, gente, o inferno não é o outro, o problema não é o outro, o problema também não é em você, mas o problema pode estar em você. Entenda, não é que o problema é você. O problema pode estar em você por uma questão que você vivenciou, porque uma criança, ela não tem filtro. Tudo que ela ouve, tudo que ela experiencia, tudo que ela acontece na primeira infância, especialmente dos 0 aos 6 anos, ela absorve e capta, e ela não esquece. Aquilo vai ficar no inconsciente dela, que vai ser reproduzido na vida adulta dela através de experiências que ela está vivendo. Se eu não tomo consciência disso, eu fico reproduzindo isso nas minhas relações, e a relação fica cada vez mais pesada, mais difícil de levar.
E é isso. É isso? Você queria colocar alguma coisa? Você olhou, eu pensei que você ia falar alguma coisa. É isso mesmo. Então, tem alguma dúvida que vocês têm aí? Tem alguma colocação que vocês queriam colocar? Vocês conhecem alguém que reproduz esses traumas na alguém relação? que é chefe, que é delegado? Já viu alguém, já vivenciou alguma relação assim que ou você não, né? Porque você realmente é espetacular, mas alguma pessoa que você percebeu que tinha uma relação que parecia um chefe, que a relação era totalmente vertical. Já aconteceu isso em alguma relação que você conheceu ou de alguma amiga? Isso, pode falar aí, gente, nos comentários que a gente vai responder. Isso inclui também, né, ficar vigiando, ficar fuçando, claro, dar ordens também, que entra dentro disso. Mas ser assim, um chefe, um delegado mesmo. Exatamente. Que isso, gente, eu não tenho paciência não. E tem aquele lance também de ficar percebendo também os resultados, as metas. Você fez isso, você fez aquilo, não fez desse jeito não, fez daquele jeito. Você entende? Pede a pessoa para fazer alguma coisa e está lá sempre investigando, sempre vendo se saiu do jeito que ela quis, o que ele quis. É importante olhar e pensar bem assim, ó. A maneira como eu percebo o outro é a maneira como eu vou me comportar. Como que é isso? Se eu percebo que o outro é meu empregado, eu vou me comportar com ele numa relação empregado-chefe. Então, eu estou aqui, a pessoa está embaixo. Eu mando, ela obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? Não tem alguma coisa assim? Agora, se eu percebo que a minha parceira é equânime a mim, eu vou perceber ela de igual forma. Então, ao invés de eu tratá-la como a minha subordinada, eu vou tratá-la como uma companheira de jornada, que merece ser respeitada, honrada, valorizada e que tem também o mesmo direito de ser feliz, de viver bem, de ter uma vida de qualidade e de uma relação próspera. Sim. E vocês sabiam também que tem gente assim que dá uma de delegada, de chefe, de patroa, né? E faz isso assim para fazer chantagem emocional, né? Para exigir, cobrar alguma coisa e falar: poxa, você não faz isso por mim, você não faz aquilo, e é só por mim que você não faz. Então, tipo assim, você aproveita para fazer chantagem emocional. Até aqui, ó. O quê? Tem nada aqui não. Você tá procurando o celular? Não. Ah, tá. Então, devolve. Por que, gente, que as relações estão... A maioria estão muito adoecidas, pelo menos as que a gente tem oportunidade de atender. Não todas, né? Mas grande parte das que chegam pra gente estão adoecidas. Um dos motivos principais, ou o motivo principal, é que as pessoas estão adoecidas. E elas não reconhecem que estão doentes. Não reconhecem, porque é doloroso. Nossa, eu não, como assim? Ah, não, eu não sou patrão de ninguém, eu não me comporto assim não. A gente tem uma resistência para reconhecer aquilo que a gente precisa de mudar, porque a gente já pressupõe uma dor. O nosso cérebro fala: não, como se eu reconhecer isso, eu vou ter que lidar com uma dor, então é melhor eu rejeitar. E a gente não percebe, porque 95% da nossa vida é inconsciente. A nossa vida é regida não pela nossa consciência, mas pelo nosso inconsciente, aquilo que a gente não sabe de nós mesmos. Por isso que é tão importante fazer processos de investigar a si mesmo, fazer processos de olhar para dentro de si mesmo, para reconhecer quem de fato você é, para você começar a tratar isso e superar. E gente, rapidinho amor, só para concluir, porque se a gente não for honesto com a gente mesmo, e a gente está falando isso daqui, não com o objetivo de apontar o dedo, de alertar, de dizer que vocês estão... Não é essa questão. A gente está falando isso porque a gente passa por isso, a gente atende pessoas e a gente já caminhou um percurso para dizer isso. Que, no geral, os casais não têm um relacionamento próspero, podem estar ligados por várias questões. Mas eu falei aqui de traumas infantis, eu falei de criança interior ferida, eu falei de uma dificuldade de olhar para si, porque a gente vai se curando à medida que a gente vai olhando para si, se conhecendo e tratando as coisas que a gente precisa para a gente avançar na vida, para a gente viver mais, para a gente viver melhor. Se não houver honestidade pessoal entre a pessoa e a pessoa, não há transformação. O princípio de qualquer mudança é o reconhecimento que precisa de mudar. Agora, se tudo que é dito aqui não fizer sentido, não tem como mudar, porque talvez você não tenha essas questões. O pior mesmo, pode ler essa pergunta aqui. O pior mesmo, gente, é quando a gente não assume, quando a gente não consegue se enxergar, quando a gente não consegue se reconhecer e saber que a gente está com um problema.
Eu lembro disso, né, amor? Quando a gente oferece análise, né? A pessoa nos liga e a gente fala, faz análise comportamental, você e seu parceiro, faz análise comportamental. A pessoa acha assim que parece que a gente tá assim, até desafiando, brigando com a pessoa, entendeu? Chamando a pessoa pra briga, porque a pessoa acha que já conhece o parceiro por conviver não sei quantos anos e não conhece, porque se conhecesse, por que briga tanto então? Por que tá com o pensamento de se separar? Já que você conhece ele, então você vai fazer alguma coisa pra se dar bem, pra viver melhor, né? Que conhecimento é esse? Gente, não é natural um casal que 24 horas por dia está brigando, está discutindo, não consegue se comunicar nas coisas simples. Tem casais que não conseguem se entender numa coisa simples. Por exemplo, coloco a criança na escola X ou Y. Não, essa aqui é melhor por causa disso. Aí o outro, não, essa ali é melhor por causa disso. Era só o casal sentar, olhar os prós, olhar os contras, ver o orçamento e, não, é melhor, dá para colocar aqui, então vamos colocar aqui. Sentando, conversando, eles iriam encontrar, mas só que quando as pessoas estão feridas, elas olham só para elas mesmas. Então, é a minha verdade que é a verdade. É o meu caminho que é o caminho certo. É eu que mando na coisa. É eu que faço acontecer. Aí, não há acordos. Porque eu estou olhando só para a minha ferida e o outro só olha para dele. Eu falo uma coisa, eu ativo a dor do outro. Ele me fala uma coisa, ativa a minha dor. E a gente fica com escudos conversando um com o outro. Aí tem um muro assim entre o casal. Aí ele só nos momentos, ele só ouve a voz um do outro, porque tem um muro assim, ó. Uma barreira. Aí tem aquela barreira. Aí não há comunicação, é cheio de ruído, é cheio de concreto, um na frente do outro, eles estão do lado, mas só que tem um muro. Uhum. E essa parte é a que dói. Dói, mas dói pros dois. E a pessoa, você tá assim, dentro de casa, com a pessoa que você ama, e você não conseguir se comunicar. Expressar para a pessoa o que está te ferindo, te magoando, o que você quer, o que você gostaria que fosse. Isso dói demais, gente. Isso, mas depois da dor vem a transformação e com a transformação vem a recompensa. Não é à toa que pessoas têm relacionamentos prósperos e que pessoas têm relacionamentos escassos. Não é à toa, gente. Eu já disse isso um monte de vezes, às vezes eu sou até chato, né? Uhum. Mas não é à toa. Nós somos seres de padrões e de hábitos. Se a gente não mudar os nossos padrões e os nossos hábitos, a gente vai continuar tendo o mesmo resultado. Não tem jeito. Ações iguais, os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos de um casal próspero são diferentes dos pensamentos e dos sentimentos e dos comportamentos de um casal escasso. O casal escasso vai ter um resultado X, o casal próspero vai ter um resultado Y. Não há dificuldade nem, como é que se diz? Algo impossível de entender, é claro, objetivo e certo. Agora, se o casal não quer aprender os hábitos, não quer passar por um processo de transformação, passar por um processo de autoconhecimento, vai precisar de se conformar com o relacionamento que está bem. Se o seu relacionamento está excelente, ótimo, mas se ele não está conforme você deseja que ele esteja, então é preciso de fazer algo diferente. E nós aqui estamos propondo exercícios para, dentro do nosso curso, a pessoa vai ter um passo a passo, do início até o fim, e um acompanhamento VIP, né, que a gente faz com todos os alunos. Mas esses conhecimentos que a gente vai passando nas lives é também para gerar um despertar, para a pessoa olhar que, olha só, se eu quero uma vida diferente, eu preciso de ter um conhecimento diferente. Você quer ler aqui alguma coisa? Porque... Vou ter que responder a audiência. Vê aí a audiência. Deixa eu ver. Gente, só um babado assim, não tem nada a ver com a live não. Esse pote aqui tava lotado de bala aqui, ó. Esse camarada aqui acabou com tudo. Isso não faz... Vocês querem? Isso não faz parte da live não, entendeu? Eu sei. Tá bom, então. Deixa quieto. Tá vendo? Fica minha... É minha chefa, né? Ai. Olha só. É comum ouvir brincadeiras que a mulher que manda, e também já vi perguntas estranhas e questionamentos de escola, como da prefeitura, quem é o chefe da casa? Será que isso não é um clichê de disputa? Nós sabemos que a gente vem de uma sociedade machista. É uma construção social isso. Mas
Em épocas remotas também, já houve tempos também de uma sociedade, tem culturas, às vezes remotas, que a mulher também era a que mandava na coisa. Então, vamos olhar o nosso contexto de hoje. As mulheres começaram a ter mais voz a partir da década de 60 com o surgimento da pílula anticoncepcional, que ela começou a questão agora da sexualidade, ela controlava mais, porque antes ela simplesmente teria que ceder aos desejos de servir, seria mais uma serviçal do homem, e também ela começou a entrar mais nas universidades. Hoje, há mais mulheres nas universidades do que homens. Há mulheres em postos de poder. Isso, aos poucos, as mulheres vão ocupando o lugar dela. Mas só que, olha só, isso não é... E eu desejo que cada vez mais as mulheres encontrem o seu caminho, realizem os seus sonhos, tenham uma vida próspera, e tá tudo certo. Mas a questão, muitas vezes, é a intenção que às vezes acontece por trás. Às vezes é como uma revolta ou um sentimento de vingança. Agora é minha vez. Agora vamos oprimir os homens. Agora é a nossa vez. Agora é a gente que manda. Aí, vamos supor que agora, ok, as mulheres que mandam, elas vão oprimir. Aí, daqui um século, daqui 50 anos depois, o homem começa de novo. Aí o homem oprime. Aí vai continuar assim? Homens e mulheres oprimindo um ao outro? E isso que não é saudável, isso é incomum, entendeu? É só olhar para a realidade. Homens e mulheres não precisam de ficar disputando para ver quem é melhor, quem é pior. Pelo menos na minha visão, eu acredito nisso. Homens e mulheres deveriam se ajudar e crescerem juntos. Agora, se fica nessa disputa, é uma disputa, entre aspas, sem noção. Porque, repito, como que diferentes vão querer ser iguais? Olha esse dedo, olha esse, nunca que esse dedo vai ser igual a esse. Então, nunca que uma mulher vai ser igual a um homem, um homem igual a uma mulher. Não precisa disso. Eu já ouvi dizer, né? Tem pessoas que falam, se o homem é pegador, eu também posso ser. Se ele pega 10, pega um tanto também. Então, se ele faz isso, eu também posso fazer. Já vi muitas pessoas fazendo esse tipo de comparação. Ok, mas isso vai adiantar alguma coisa? Claro que não. Para quem quer um relacionamento próspero, um relacionamento de casal, se ficar nessa disputa, vai ter uma guerra relacional e não um relacionamento de casal. Quem quer seguir por esse caminho, ok. Mas, olha só, a gente está dando uma proposta para os casais construírem um relacionamento próspero. E a gente coloca que, se ficar nessa disputa de que eu mando e você obedece, não vai funcionar. Ainda mais com a cabeça que as mulheres têm hoje. As mulheres estão cada vez mais independentes. Se os homens de hoje querem se relacionar com a mulher de 60, 70 anos atrás, se relacionando como se estivesse se relacionando com a mulher de 60, 70 anos atrás, 50, não vai funcionar. A mulher não vai querer ficar, pelo menos a maioria, não vai querer ficar 24 horas dentro de casa. Ela vai querer trabalhar, ela vai querer ter sua independência, ela não vai querer ficar simplesmente fazendo tudo enquanto o homem está lá no sofá lá e não faz nada, e só ela fazendo. É entender que a forma como as pessoas se relacionam hoje é bem diferente do que 50, 60 anos atrás. Se não se ligar para isso, é desgaste constante, é briga constante, é problema constante, é peso constante. Você entende? Porque o ponto aqui não é que existe um modelo único para se relacionar, mas para eu me relacionar com qualidade, eu preciso de olhar o contexto da nossa época. O contexto da mulher independente, o contexto da mulher que quer sonhar, o contexto da mulher que quer ter uma vida sexual prazerosa e não somente servir o homem e ser um objeto. De igual forma, o homem também se modificou nesse processo. Mas muitos dos homens de hoje têm um pouco de medo dessa mulher independente, porque às vezes a mulher se coloca numa posição de homem, que ela quer disputar o território com o homem. E uma coisa que eu brinco com ela, amor, ok, você quer avançar, você quer crescer, eu vou te apoiar. Mas, por favor, não tem que ser mais homem do que eu, porque senão aí vai ficar 2 alfa na relação, o negócio não vai funcionar direito. Ela não fica disputando as coisas comigo. Isso eu já falei com ela, a gente fala isso de uma maneira mais leve. Porque eu entendo o meu papel, ela entende o dela e a gente vai se ajudando. E entender que não há demérito algum em eu ter os meus papéis e ela ter os dela. Sim. Gente, todo mundo já sabe a minha história. Então é o seguinte, o que acontece? Eu estava num relacionamento que eu fazia de tudo, que eu pagava conta, que eu bancava homem, que eu fazia de tudo
E era homem velho, hein? Tipo assim, velho não, mais velho. Porque às vezes eu falo homem velho, alguém da idade pode se ofender, mas é o jeito de falar, né? Então assim, eu fazia tudo. E ele, eu vejo que o estilo dele assim, de homem, que se eu quiser assim, não trabalhar mais, ficar dentro de casa, né? Eu fico, porque ele tem uma coisa, assim, uma questão assim, de dar conta do recado da casa, ele faz mesmo o papel de homem, né? E sendo da minha mesma idade que eu. Mas nem sempre foi assim, entendeu? Antes eu tinha que fazer, eu tinha que bancar, eu tinha que sustentar. Se eu quisesse sair para algum lugar, eu tinha que levar e pagar. Então era assim antes. E não pensa assim que foi tão fácil, né, a gente chegar nessa conclusão, claro, né, nesse acordo. Não pensa que foi fácil, porque não foi, porque eu vou te dizer que não foi. Isso, e ao mesmo tempo que eu assumo esse papel, eu falo, amor, se você quiser continuar trabalhando, se você quiser continuar se realizando, continuar avançando, continue. E é o que ela faz. E eu fico feliz da vida, porque ela está bem. Eu não quero que ela fique em casa triste, sem exercer seu propósito, aquilo que ela faz bem. Claro que não, ela tem que avançar, tem que brilhar. Eu quero que ela brilhe, eu quero que ela cresça, eu quero que ela se desenvolva. Mas se em algum momento ela precisar de ficar, eu vou cuidar. Sim. Teve eu não sei se você vai lembrar, mas teve uma coisa que você falou pra mim assim, que me chamou muito a atenção. Eu sei que a gente estava conversando sobre isso, talvez eu queria fazer alguma coisa e tal. Aí você falou assim, vai lá. Mas assim, você vai, mas eu quero a minha mulher. Eu não quero um homem, não. Eu quero minha mulher. Tipo assim, eu quero se relacionar com uma mulher, não com um homem. Você vai, faz o que você tem que fazer, mas eu quero você uma mulher, não um homem. Exato. Da mesma forma que ela quer um homem. Eu não quero... É o que eu disse. Não faz sentido pra mim estar com uma mulher e a mulher querer ser mais homem do que eu. Isso não é machismo. Isso é o quê? O homem quer uma mulher, nesse caso, um relacionamento hétero, né? E uma mulher quer um homem. E mesmo numa relação homossexual, você pode perceber que há sempre o papel do macho e o papel da fêmea, porque para o relacionamento acontecer. Porque se tiver um papel só de macho e só de fêmea, não acontece relação, acontece brigas constantes. E é isso que acontece muitas vezes também nas relações. Cada um está com uma energia, o homem está com uma energia masculina, a mulher também. Ou a mulher está com uma energia feminina e o homem também. Aí acontece o quê? Brigas constantes. Agora, se o homem está na energia masculina dele, está no potencial dele, a mulher está na energia feminina dela, no potencial dela, acontece o quê? Uma conexão. Mas sem fusão. Uma conexão que facilmente... E não se perde, eles mantêm a individualidade deles, mas eles se potencializam. Aí fica uma energia poderosa feminina de um lado, masculina no outro, e cria-se um terceiro elemento, o relacionamento próspero. Você entende a sacada? A ideia? Por isso que é tão nocivo quando o casal disputam um com o outro. Como que está a sua energia, homem? Como que está a sua energia, mulher? Como que está a sua energia feminina? Como que está a sua energia masculina? Isso tudo fala do relacionamento do casal. Se homens e mulheres não estiverem equilibrados na sua energia, tanto feminina quanto masculina, a relação tende também a ficar muito difícil. E todos nós temos tanto a energia masculina quanto a feminina, tanto o homem quanto a mulher. Mas o homem tende mais conscientemente a masculina e a mulher conscientemente mais a feminina. Quando eu falo energia masculina, eu quero dizer assim, não estou falando de homem aqui e nem de mulher. Quando eu falo energia masculina, eu estou falando de função, de papéis. O masculino está mais ligado o quê? Com a ação, com objetividade, com o foco num ponto só. O feminino está ligado com a criatividade, com a intuição, com a sensibilidade. Você entende? Foco, sensibilidade. Você entende? A energia masculina e a feminina, elas se complementam. Quando uma energia masculina quer ser uma feminina, ela perde a função, briga com a outra, vira uma bagunça. E quando cada pai está muito ferido, começa um desequilíbrio total. Então, por isso que é importante olhar para essas questões internas e não se relacionar de qualquer forma, deixar a vida me levar. Porque se a gente deixa a vida levar, se a gente deixa o relacionamento levar, ele vai para um canto que às vezes é irreversível. E muitos casais surgem para a gente atender com uma demanda às vezes de 15, 20 anos, acumulando coisas e querem resolver em uma sessão.
Vocês acreditam nisso? Acontece, entendeu? Acha que vai acontecer um milagre. A gente vai entrar na cabeça dele, vamos mudar a cabeça da mulher, vamos mudar a cabeça do homem. Não é assim, gente. A gente está falando de emoção, a gente está falando de ser humano. A gente está falando de 20 anos, 15 anos, acumulando lixos, acumulando dores, acumulando mágoas. Mas a gente está falando isso não é para desanimar. Pelo contrário, é um momento de alerta. De olhar agora para as relações como um ser vivo, como um ser que precisa de cultivo, como um ser que precisa de cuidado. E para eu cuidar da relação, eu preciso de cuidar de mim primeiro. E ser honesto, honesta. Porque se não houver honestidade pessoal de ambas as partes, não vai acontecer. Não tem como, porque se puxam cada um para um lado. Se eu só olho para mim, eu só estou fixado na minha dor, na minha dificuldade, no meu desafio. Ela falou aqui da análise corporal. Vocês não têm ideia do que em 3 sessões de 1h30 cada uma dá para fazer por um casal. Porque a gente vai passar, olha, você funciona assim, você tem essas dores, você tem esses recursos. Olha só, você funciona, seu esposo funciona assim, sua mulher funciona assim, ela tem essas dores, ela tem esses recursos. Por isso, quando você fala desse jeito, ela acaba reagindo dessa forma. Aí na 3ª sessão, inclui os dois juntos e a gente fala, ó, um para o outro, como que um funciona para o outro, as dores que um outro tem. Primeiro você faz individualmente, depois junto o casal começa a se comunicar de uma maneira que eles jamais se comunicavam antes, eles começam a entender coisas, e em 4 horas e meia dá para fazer isso. E quem quer um aprofundamento faz em 8 semanas. Você entende aí? Vai falar para a pessoa e ela às vezes acha que está caro, acha que não vai funcionar, acha que não vai... E às vezes a gente fala bem assim, ó, se você não obter um resultado, se vocês se comprometerem e não obtiver o resultado, a gente devolve o seu dinheiro. Porque a gente não está, gente, aqui para pensando exclusivamente no dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, claro, faz parte. Mas igual essas lives gratuitas, se a gente fosse ficar pensando no dinheiro, a gente não faria essas lives. Mas a gente está pensando no quê? No bem que a gente vai causar para as pessoas. E isso naturalmente as pessoas vão chegar até a gente e a gente vai atender pessoas. Mas, você entende? Mas aí a pessoa está tão resistente, a gente é resistente à mudança. Porque a gente sabe que no fundo a gente vai tocar em algo que a gente sempre rejeitou. Mas é tocar nesse algo que a gente sempre rejeitou, que vai causar dor, que eu vou ampliar a minha consciência e que pouco a pouco eu vou superar aquilo e vou ter um relacionamento diferente. Sim. Mas primeiro eu preciso de fazer diferente. Eu preciso de olhar para mim de maneira diferente. Eu preciso de olhar para minha parceira de maneira diferente. Porque senão não há transformação, gente. Não há mágica, há ação, a ciência, a prática diária. Quer um relacionamento diferente? Faça diferente. Chega de quase, gente. Chega de quase relacionamento próximo. Seja de quase ter um parceiro legal. Chega de quase ser respeitada. Chega de quase ser valorizada. Chega de quase ter um sexo prazeroso. Chega de quase ter uma comunicação eficiente. Basta. Chega de quase. Até quando? Vamos ficar reproduzindo relações ruins. E você ouve de grande parte dos casais uma reclamação fora do comum. Estar com uma pessoa e ficar 24 horas reclamando, é melhor não estar. Vamos ser sinceros, porque os danos emocionais, os danos físicos, os danos psicológicos de uma relação nociva, talvez vocês não tenham ideia do quanto isso é doloroso, de quanto isso é penoso, de quanto isso está roubando tempo. Sim, assim, eu sei que eu já vi muitas mulheres assim falando mal, né? Até assim, em roda de amigos mesmo, amigas e tal, falando que o meu namorado, o meu marido, ele é isso, ele não faz nada por mim, ele não me ajuda em nada, não faz um negocinho direito e não sei o que eu faço mais, entendeu? Mas assim, já tá com a pessoa faz muito tempo. E por que eu não viu isso antes? Né? Mas na verdade, assim, não na verdade ela quer defamar a pessoa, quer colocar para fora os lixos, né, que tá dentro dela, para acho que querer atingir a pessoa, porque se uma pessoa conta, John, uma colega minha conta para você que falei mal, não é triste isso? Muito demais.
Poxa, eu falei isso e o homem fazendo de tudo. Porque se a pessoa já é assim há muito tempo, por que você não tomou atitude? Se o homem não faz nada. Você tem filho e ainda acha que o sexo não faz direito, não sente prazer, por que você continuou? Porque ao invés disso não buscar uma terapeuta tântrica? Por que, gente? Por que você aceitou isso? Mudar tem resistência. Se eu não venço a resistência, eu não mudo. Não adianta. Se eu não venço essa resistência, eu não mudo. Você querendo tá, eu quero responder uma audiência colocou bem assim, ó. Querer mandar, será que não é uma forma de incapacidade ou abuso? Querer mandar é uma falta de... Querer mandar, será que não é uma forma de incapacidade ou abuso? Você fala muito que a pessoa que critica, a pessoa que faz isso, humilha o outro, é porque ela tem medo disso, né? Você fala algumas coisas assim. Isso aqui não é uma regra e nem sempre é assim, mas casos clínicos me dão base para eu criar essa hipótese, mas não quer dizer que isso que eu vou falar é sempre assim, porque há casos e casos, todo caso clínico tem um contexto. Eu estou falando aqui de uma maneira generalista, mas para identificar se o que está acontecendo com a pessoa é isso, eu preciso de atendê-la e contextualizar o caso dela, fazer uma anamnese para identificar a causa disso. Mas acontece o quê? Né? De acordo com essa pergunta, que geralmente uma pessoa que é muito crítica, ela está criando um escudo de defesa contra a própria inferioridade. Porque ao invés dela ser criticada, ela critica. Ao invés dela ser humilhada, ela humilha. Mas não de maneira consciente, é um mecanismo inconsciente que está rodando, que está fazendo ela se proteger. Então, ao invés de alguém ficar me mandando, eu vou mandar primeiro. Ao invés de eu me sentir inferior, sendo subordinado, eu vou ser o chefe. Então eu vou mandar. Mas é uma autodefesa para não lidar com a própria dor. Porque a dor dói. A dor dói. Mas a dor emocional, a gente pode se dizer, no nível de intensidade, tende a ser maior que a dor física. Mas no nível de cicatrização, a gente pode fazer uma metáfora aqui. Se você rala o joelho, ou eu ralo o joelho, eu vou ralar, vai ficar lá na carne viva, eu vou passar uma pomada e aos poucos aquilo vai curando, vai curando. Aí quando criou uma casca, às vezes eu vou lá e bato na parede, aquela casca sai de novo, eu tenho que passar de novo a pomada, até que vai chegar um tempo que vai cicatrizar. Mas o que eu fiz? Eu cuidei. As pessoas cuidam muito das feridas físicas porque são visíveis, mas elas cuidam pouco das feridas emocionais porque elas são invisíveis. A gente vai vivendo, né? Mesmo aos trancos e barrancos e vai vivendo. Mas as feridas emocionais têm um poder de conduzir a nossa vida. Gente, nós somos seres emocionais. 95% da sua vida ou mais é regido pelas suas emoções. Perceba, quando você está triste, você não tem vontade de fazer muita coisa. Quando você está feliz, parece que o mundo é perfeito, não é? Quando você está com sentimento de gratidão, você se sente viva, eufórica, se sente bem. Quando o sentimento é de reclamação, parece que dá um asno, né? Você entende como que as nossas emoções vão determinando os nossos comportamentos a todo tempo? Se eu estou com raiva, eu não vou ficar assim, rindo assim, tô feliz, né? Claro que não. Porque a emoção está ditando o meu modo de se comportar. Se eu não aprendo a controlar as minhas emoções, se eu não aprendo a gerenciar as minhas emoções, se eu não aprendo a entender que eu me comporto assim por causa daquilo, que quando o meu parceiro me falou isso, não é ele, sou eu que tenho essa dor relacionada à rejeição, então não é ela que está fazendo me sentir rejeitado, é eu mesmo que estou me sentindo rejeitado, então eu vou trabalhar isso em mim. Você entende? Aí eu paro de acusar o outro e começo a olhar para mim. Uau, eu tenho essa dor, mas eu não sou pior do que ninguém por ter essa dor, porque todos têm dores, todos têm dificuldades, todos têm sombras, todos têm a parte de luz, mas só que como a gente vive numa sociedade do espetáculo, numa sociedade que valoriza só o sucesso, valoriza só a felicidade, valoriza só quem tem grana, as pessoas vão criando, nós vamos criando uma aparência de perfeição. Nós vamos criando uma aparência de que está tudo perfeito. Nós vamos criando uma aparência de que está tudo muito bom. E a gente vai enterrando tudo aquilo. Chega uma hora que explode. Não tem jeito, explode. Quando a gente vive uma vida dupla.
que não é coerente com a nossa essência, as crises virão, os problemas aumentarão, porque sempre teremos problemas, mas não precisa de criar mais problemas. Você já percebeu que às vezes a gente é especialista em criar problemas? Já tem os problemas normais da vida, mas só que a gente cria mais problemas. Muito disso é por uma incapacidade de olhar para si, ou de não querer olhar para si, e não querer trabalhar em si mesmo. Gente, já foi dito por Sócrates há séculos atrás: conhece-te a ti mesmo. Isso não é só coisa de filósofo, de psicólogo, não. Isso é coisa de gente que quer uma vida de qualidade. Gente, se você entende as suas dores, os seus recursos, se você entende os valores que norteiam a sua vida, você não vai para o norte se você quer ir para o sul. Tem gente que quer ir para o norte, mas só que segue em direção ao sul. Por quê? Está perdido. Não tem consciência de si mesmo, de si mesma. Por que não passa por um processo de autoconhecimento? Por que não passa, se você não quer procurar um profissional, por que não lê? Por que não busca vídeos interessantes? Agora, se eu fico lá estático, não vai mudar. Aí sabe o que acontece? A pessoa reclama que a vida dela não muda. Ela reclama que a vida não melhora. Ela acusa que é fulano, fala que é ciclano. Já teve vezes que eu atendi uma pessoa durante um ano. Eu só consegui trabalhar com ela mesmo de verdade 3 meses, a partir de 3 meses, porque ela reconheceu que a questão estava com ela. Esses 3 meses que antecederam esse despertar, ela acusava Deus e o mundo. E não tinha avanço, porque eu só posso trabalhar com a pessoa que está na minha frente. Enquanto ela está falando de terceiros, não funciona. Quem quer se transformar precisa de olhar no espelho. Eu preciso de olhar no espelho constantemente, porque eu tenho bastante coisa a melhorar. Ela sabe de alguns defeitos meus, eu sei de alguns dela, mas a gente olha para as nossas potencialidades, que é muito maior. A gente olha para a nossa imperfeição. Você sabe por que a gente consegue ter um relacionamento próximo? Porque eu não sou um personagem para ela e ela não é um personagem para mim. Ela sabe que eu sou imperfeito e eu também sei que ela é imperfeita. E nas nossas imperfeições, nos nossos desafios, nas nossas dificuldades, a gente se potencializa. E naquilo que a gente é fera, a gente une o poder e executa o superpoder. Você entende? Não precisa de criar personagens, porque os personagens, eles dissipam-se com o calor dos desafios, dos obstáculos das relações. Quem é alguém, ninguém consegue manter um personagem durante muito tempo. Principalmente quando esse personagem é inversamente proporcional da forma da pessoa se comportar, se colocar. Então, honestidade pessoal. Quer um relacionamento próspero? Honestidade pessoal de ambos. Relacionamento, gente, próspero não é para quem quer. Não é para quem quer. É para quem faz. É para quem faz o que precisa ser feito. É para quem tem coragem de olhar no espelho e reconhecer a própria imperfeição. E reconhecer que tem desafios a superar. Em olhar para suas dores. Em ser honesto. Tanto o homem quanto a mulher. Porque se ambos não tiverem com esse alvo, vai virar um cabo de guerra. Um puxa para lá, outro puxa para cá. É possível construir um relacionamento próspero? É. O relacionamento próspero é para quem quer? Não. O relacionamento próspero é para quem faz. É para quem executa. É para quem vive. É para quem tem honestidade pessoal. Gente, chega de reclamações. Chega de não avançar. Chega de não ter um relacionamento próspero. Chega de não se olhar, de não se conhecer. O princípio base do nosso curso é: conhece-te a ti mesmo. Construam um solo. Uma base. Tem muita coisa em você muita coisa preciosa aí dentro de você. Há uma fonte de amor aí dentro de você e você ainda nem acessou isso tudo. Exatamente. Existe algo muito especial aí dentro de você que você ainda não acessou. Então, o primeiro passo que a gente quer é que você se conheça. Porque você vai saber que homem da porra que você é. Que mulher foda que você é. Eita glória! Tá? Não podia ter falado assim não, né? Então tá bom então. A gente brinca constantemente assim. Foi uma gafe, mas tudo bem, continua aí. Acabou a live? Acabou a live? Acabou, amor? Concluiu?
Ela deu um ataque de riso aqui. Deu um ataque de riso. Mas para concluir, muito desse amor não é despertado porque tem uma pedra de dor, tem uma pedra de trauma, tem algo gigante que está em cima desse amor, desse potencial que está aí dentro de você. Você é uma potência. Tanto o homem quanto a mulher são uma potência. Mas só que essa potência, ela está impotente porque tem dores, tem traumas, tem dificuldades, tem inconsciência, que é como se fosse uma pedra. Nem impotência, nem onipotência, mas potência. Nós somos seres do meio, não dos extremos. Os extremos são perigosos e tendem a não favorecer nenhuma relação. Você, homem, você, mulher. Você, homem, é uma potência, você, mulher, é uma potência. Você acredita que você é uma potência? Quer despertar essa potência? Conheça-se. Conheça a potência que você é. Conheça a sua verdade. E tenha certeza que relacionamento próspero é para você. Concluiu? Aperta lá, amor. É para concluir? Tchau, gente. Um abraço.